Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Outspoken Marketing na Prática, aula 31 do nosso módulo de Finanças Quantitativas, onde, primeiro de tudo, gostaria de agradecer de coração a praticamente todos os alunos do Outspoken Marketing que, não vou dizer por unanimidade, mas 99% votaram a favor de que eu desse as aulas de Valuation, porque eu comecei recentemente um mestrado em finanças e gestão de investimentos, onde naturalmente essa parte de valuation ela é fundamental, e eu decidi compartilhar tudo aquilo que eu aprendo no mestrado diretamente com os meus alunos. Obviamente, se fosse do interesse deles, e 99% votou que sim. Primeiro ponto. Segundo ponto, como vocês me conhecem, vocês sabem que não será uma mera aula de valuation, até porque eu sou especialista em ciência dos dados e com certeza nós vamos unir as duas coisas. Claro, precisa do embasamento teórico/prático de toda a teoria do valuation, e o grande ponto é que, como você já tem, porque está fazendo o Outspoken Marketing na prática, justamente essa base quantitativa, você vai poder, inclusive, entender com muito mais clareza certos pontos de crítica que existem aos modelos feitos de precificação de ativos, primeiro ponto, mas também entender que boa parte das críticas de massa que são feitas ao desenvolvimento de tais modelos são feitos por gente que não entende absolutamente nada de modelagem matemática. E é isso já que nós veremos nessa aula hoje. Sempre que eu puder criar uma relação direta entre isso que nós aprendemos aqui e a nossa parte de programação em finanças quantitativas, mas você pode ter certeza que eu vou trazer o código para vocês, muito bem as ideias e tudo aquilo que nós desenvolveremos juntos. Beleza, pessoal? Então fica aqui feita a introdução, deixe-me ajustar a minha caneta e a gente parte para a aula de hoje. A bibliografia recomendada, certo? É essa daqui, o livro Equity Asset Valuation Workbook do CFA. Você encontra ele para download aqui. Verifique se você realmente gosta do livro. Eu já comecei a ler, já estou com mais de 10% encaminhado em apenas 2 dias de leitura e realmente pode dizer que é um livro muito bom, vale a pena você com certeza adquirir a cópia física também, certo? Então isso aqui é apenas como uma avaliação e compre a cópia física, porque é legal você ter o livro, sentir aquele cheiro. Então, esse é o livro-texto que dará a base para as nossas aulas quando o assunto for valuation. E a ideia da gente fazer valuation, se a gente sair do jargão do termo em inglês, que muitas vezes é usado até demais pelos brasileiros, né, como até uma forma certa de pedância, a ideia é que você vai fazer uma avaliação. Certo? E você vai fazer uma avaliação tentando entender qual que é não só o preço, mas o valor, né? Valuation. Você vai entender justamente qual que é o valor que um determinado ativo possui com base em uma série de premissas e cálculos que você irá aprender a fazer. Para isso, você precisa, como primeiro passo, entender isso aqui, certo? Que são exatamente as demonstrações financeiras das empresas. E aqui é um ponto já que a gente traz muito importante, é que não é apenas para empresas cotadas em bolsas, definitivamente não. Pense o seguinte, que você vai fazer valuation justamente para tentar entender qual que é a melhor ou o preço justo que você, enquanto investidor, pode pagar em qualquer coisa, certo? Eu poderia, por exemplo, fazer uma valuation do Outspoken Marketing. Vamos supor que eu quisesse vender o Outspoken Marketing. Ela não é uma empresa pública, certo? Mas eu poderia tentar encontrar uma metodologia que descrevesse qual que é o preço que eu me sinto confortável de vender o Outspoken Marketing. Assim como um potencial investidor que estivesse interessado não necessariamente em adquirir 100% do Outspoken Marketing, mas vamos supor 25%, ele tem que tomar uma decisão de investimento. Ora, para ele tomar essa decisão de investimento, ele precisa ter uma noção de quanto que vale todo o Outspoken Marketing para saber o quanto ele vai pagar nos 25%. E esses 25%, essa quantidade de dinheiro que ele vai pagar por esses 25%, vale a pena?
qual que é o retorno esperado, qual que é o risco que ele corre. Então, se você vai fazer M&A, né, que é Mergers and Acquisitions, se você vai fazer Private Equity, se você vai fazer qualquer tipo de investimento, todos os conceitos vistos nessa aula e nas aulas futuras realmente servirão e são feitos para isso. Naturalmente, você ouve falar muito das empresas de capital aberto porque fica todo mundo ali tentando correr atrás da cenoura, que é o preço da ação. Mas aí existe um universo entre o céu e a terra e a nossa vã filosofia, certo? Então, daí entram muitos jargões, muitas mentiras, muitos ceticismos, muitas críticas infundadas, muitas críticas certeiras, todo um universo também de conto de fadas, como a gente vê, por exemplo, que existem, né, os analistas que precificam uma determinada ação em um tal preço. E aí a sardinha olha o book de ofertas e vê que aquele banco ou aquela instituição financeira em particular que fez uma determinada precificação está na ponta vendedora naqueles dias. Aí a sardinha olha e fala, olha lá, ele colocou o preço lá no alto e agora ele está vendendo porque ele só quer desovar mesmo. Sério, cara. Sério. Isso é uma imaturidade, assim, é difícil de mensurar, sem tamanho, de alguém que pensa dessa forma, certo? Até porque não existe só essa instituição no mercado. E se eventualmente ele fizer, ele pode estar errado. Porque existem todas as outras instituições que também terão os seus meios, métodos e formas de fazer o valuation e têm opiniões divergentes, e aí a gente vai chegar naturalmente em uma convergência, uma crítica à teoria dos mercados eficientes. Então você vê que boa parte do folclore do trader de varejo, dessas baboseiras que a gente vê em internet, fora de internet, gente achando que existem essas teorias da conspiração, e aí é que tá, existe muita falcatrua no mercado, mas sem dúvida nenhuma, como em qualquer outra área. Mas aí você dizer que todo e qualquer movimento analisado ou feito é com base disso, não, né, pessoal? Não, e nem é para isso que a maioria do mercado existe, beleza? Então, justamente você encontra essas informações e aí a gente vai aprender não só a entender a tabela das declarações financeiras, certo? Mas também interpretar os comentários da gestão, dos gestores daquela particular empresa, e aqui a gente tem um destaque para a Petrobras. Toda empresa, no caso de capital aberto, listada em bolsa, elas têm o site de relações com os investidores, que é uma das formas, né, de várias formas de comunicação que existe entre empresas. Então, esse é o objetivo, você entendeu qual que é o escopo, qual que é o alvo que nós temos com o estudo deste conteúdo. E alguns pontos preliminares. Você vai ter que entender de contabilidade, porque você, naturalmente, conseguir interpretar um balanço, um relatório financeiro, você precisa ter as noções básicas de contabilidade. Contabilidade é matemática e alguém pode falar que, mas eu não sou muito bom com matemática. Bem, primeiro, você está aprendendo matemática aqui no Outspoken Marketing, então isso não se aplica em você. E isso não é um problema, porque a matemática necessária para você entender contabilidade é a álgebra básica. Certo? Então, se você tem alguma deficiência na matemática, nesse caso, é totalmente possível você, seguindo as aulas que eu dou, de você chegar muito rapidamente em cobrir qualquer tipo de deficiência que você tenha neste aprendizado e você conseguir chegar aonde você quer chegar. A contabilidade, tá? E esse é um mito, deve ser deixada para os contadores? Não. Se você for pensar nas suas próprias finanças pessoais, é contabilidade básica. Claro. Um profissional de contabilidade possui uma expertise não comparável às pessoas, né, que não são formadas em contabilidade. Mas, guardadas as suas proporções, você tem um conhecimento básico e, inclusive, ele pode ser usado para fazer as interpretações básicas dos conceitos aqui. Certo? Você vai ver também comigo que os jargões que existem, né, você sabe o meu modo de ensinar, você vai ver que isso também é um mito e que contabilidade é chata. Não, isso também é um mito porque não é. Certo? Então, as demonstrações financeiras, que é, por exemplo, aquilo que nós vimos na página anterior, elas são, e qual que é o objetivo? Serem fontes de informação para os agentes do mercado. E esses agentes do mercado são todos os participantes, desde o investidor, pessoa física, que pode sim determinar a decisão de investimento baseado nisso, certo? Apesar dele poder ter outros mecanismos de suporte mais fáceis do que ele mesmo fazer
a análise em si, mas né, cada um é livre para fazer aquilo que bem entende, certo? E elas também, né, a análise dessas demonstrações aborda uma série de questões de interesses para pessoas internas e externas àquela determinada empresa. Por quê? E aí entra outro ponto. Lembra que eu comentei há pouco, no começo da aula, que não serve para você só determinar qual que é o preço-alvo ou o preço justo de uma ação. Uma empresa listada em bolsa ou não, que deseje fazer a aquisição de uma outra empresa, eles vão, aquela empresa ela vai fazer valuation, ou ela vai contratar uma empresa que faça o valuation daquela aquisição que ela queira fazer, e dentro dela ela vai ter que rever, aceitar aquele documento que foi produzido. Então, seja para ela fazer uma decisão de investimento externo ou mesmo interno, eu vou investir em um determinado produto, eu vou ter que comprar determinados ativos para eu conseguir manter esse produto vivo ou para eu desenvolver alguma coisa nova. Todo tipo de decisão envolve um tipo de valuation. Então, essas decisões que no caso são internas, certo? Elas são de natureza operacional de investimentos da própria empresa, e a externa são para atender investidores, os próprios reguladores de um modo e o mercado em geral. Então este é o cenário que a gente tem que ter em mente preliminarmente ao nosso estudo, certo? Outro ponto importante, tá, é que estes princípios contábeis que nós veremos nas demonstrações financeiras, quando elas são produzidas, ela é de responsabilidade da administração da empresa. Então, o gerente da empresa, o responsável por aquilo, vai assinar aquele documento e ele possui uma responsabilidade civil, penal, sobre aquela informação que está sendo produzida, e assume-se como princípio que o gestor da empresa é aquela pessoa que conhece o melhor possível da empresa em si. Certo? E aí entra um ponto muito interessante, tá? E uma das coisas que eu já gostei demais na abordagem que o mestrado está tendo. Não só explicando os conceitos em si, ou seja, a teoria, o que é um ativo, o que é um passivo e aqueles pontos elementares da contabilidade, mas ele tem uma ótica muito interessante que é mostrar, fala, olha, sim, a empresa ela vai produzir a demonstração financeira, de fato, certo? Mas, por mais que exista super boa fé da pessoa ou do grupo de pessoas que estão produzindo aquela demonstração, existem incentivos para que a administração distorça aquelas informações. Esses incentivos entendam que, eventualmente, o gestor da empresa ou o grupo de acionistas, ele pode ter um bônus atrelado à performance financeira. Então, existe esse é o sentido, né, de incentivo. Então, existe a tentação, vamos colocar dessa forma, de que aquele resultado eventualmente possa ser supervalorizado para que o meu bônus ou o meu valor da ação ou a reputação que eu tenho em trazer um crescimento de 2 dígitos para a empresa em apenas um ano, ou honrar um determinado contrato, por exemplo, sejam atingidos. Então eu posso distorcer os resultados de tal forma que eu alcance um desses objetivos. Então, da mesma forma que existe, vamos usar aqui a tentação para que isso seja feito, que são justamente estas formas aqui, existem os efeitos que vão atenuar tais incentivos, que é, primeiro, a responsabilidade legal, é claro, se você mentir ou fazer uma demonstração que seja falsa, você vai incorrer nas punições previstas em lei. A auditoria, existem, por exemplo, a União Europeia, não só para empresas públicas, mas para um determinado tipo e grupo de empresas privadas, obriga que todo balanço seja auditado por uma empresa externa, por uma auditoria externa, de tal forma a justamente mitigar esses incentivos. E isso a gente está falando, obviamente, daquela parte da curva que realmente teria uma má intenção. Na média, todos os resultados, com certeza, a maioria são feitos realmente de boa fé, tentando fazer a melhor análise possível. Mas a gente sabe,
de diversos casos históricos que existe, né, de pessoas que, vamos dizer assim, caíram em tal tentação. Existe também a execução pública. Existe o fato de que os resultados, tal qual aquele da Petrobras que a gente vê aqui, é público. E aí? E a sua reputação? Sério mesmo que você vai fazer um negócio para acabar com toda a sua carreira, toda a sua vida profissional e todo o risco que você tem acerca disso? Certo? Então esses são os fatores que justamente vão atenuar isso. O papel dos relatórios financeiros, então, no mercado de capitais, a gente viu que elas são as informações necessárias para o bom funcionamento do mercado. Porque, de novo, entenda mercado de capitais não só como apenas a bolsa de valores, mas todo o mecanismo de fluxo de capital que faz a economia crescer e girar, certo? Dentro do mercado de capitais, você tem os intermediários financeiros, que são pessoas ou instituições que dependem dessas informações advindas dos relatórios ou demonstrativos financeiros para justamente avaliar as diferentes ou os diferentes tipos de oportunidades de investimento. E aí, qual o objetivo? Ora, saber aonde ou onde eu vou investir, para o quê, por quanto tempo e qual que é o valor. Aquele exemplo que eu disse. Alguém acha bacana, acha didático o meu modo de ensinar, acha a filosofia do Outspoken Marketing interessante e eventualmente vai me fazer uma proposta por metade do valor do Outspoken Marketing. E aí? Certo? Essa pessoa interessada ou essa empresa interessada, ele vai justamente fazer aquilo como eu havia dado o exemplo. E os intermediários de informação, certo? Eles também fazem parte do processo de assegurar a qualidade daquelas informações. Como a gente viu o caso dos auditores, das empresas de auditoria que ajudam justamente a esse sistema a ser coeso. Então, se a gente pudesse sintetizar, e a gente pode sintetizar isto em uma figura, certo? Que é justamente o funcionamento do mercado de capitais. Então, a gente tem, por exemplo, e aí você sabe que eu deixo as expressões em inglês, porque você precisa aprender inglês, ponto, tá? O livro texto aqui eu não sei se tem em português, né? Mas ele tem em inglês e é maravilhoso. Então você tem que aprender inglês, é inadmissível, certo? Opa, avancei demais, que é inadmissível que em 2022 você, né, ainda não sabe o inglês. Se você não sabe, aprenda, tá? É sempre a recomendação que eu dou. Então quando a gente olha, a gente tem 4 componentes principais dentro do mercado de capitais. Então a gente tem aqui o que a gente chama de savings, os financial intermediaries, né, os intermediadores financeiros, as ideias de negócio e aqueles intermediários de informação. Na história do savings, na verdade aqui ele faz referência ao capital existente que ele é potencialmente disponível para investimento. E aí esse capital é o raciocínio, né? Eu sou formado em engenharia elétrica e para mim, para o meu próprio entendimento, há muitos anos, quando eu comecei a estudar finanças pela primeira vez, o raciocínio que eu fiz é que o dinheiro ele é igual a corrente elétrica, ou o capital ele é igual a corrente elétrica. Ele sempre procura o caminho de menor resistência. E aqui resistência, você pode entender como o caminho de menor risco, o caminho de menor regulamentação, que vai te dar o maior investimento. O maior retorno sobre aquele investimento, melhor dizendo, possível. Certo? Então, existem as pessoas que são detentoras de algum tipo de capital. E aí, essa pessoa, detendo aquele capital, ela fala, bem, eu tenho esse dinheiro aqui em excesso, savings, eu vou fazer o que com ele? Bem, eu posso comprar uma ação, comprar uma casa, um imóvel, comprar uma terra, posso comprar um título do governo. Então ela vai sempre balancear ou estudar essas informações disponíveis acerca de cada uma dessas oportunidades de investimento a fim de encontrar alguma coisa que satisfaça o seu apetite por risco. Então, existem os terrenos, os fundos imobiliários, as ações de modo geral, a renda fixa e o capital privado ou empresas privadas. Existe o dinheiro fluindo para todos os lados. A decisão ela vem justamente da convergência desses fatores que eu citei. Por isso aqui, uma pausa, um parênteses na verdade, por isso que a taxa de juros dos governos, dos bancos centrais, influenciam tanto a economia. Porque elas são parte dessa resistência para esse fluxo de capital, dessa energia elétrica de capital.
Por quê? Ora, se eu tenho ali um capital excedente, e aí eu vejo que um país como os Estados Unidos, de segurança institucional, né, com um risco de calote baixíssimo, paga em seus títulos um retorno que eu considere razoável para aquele tão pequeno risco, ora, se eu quiser investir esse dinheiro no Brasil, ou o Brasil me paga um juros proporcional ao risco de ter uma série de instituições instáveis, né? Como já dizia o cronista, no Brasil até o passado é incerto. Então você vai ter que ter um prêmio associado a isso. É muito bonito, é muito bonito mesmo, né? Você entender e ter uma visão de como funciona todo esse mecanismo dos mercados. Depois, um outro participante, ou grupo de participantes, são os intermediários financeiros, que são, por exemplo, os venture capitals, os fundos de pensão. São aqueles que vão agir como os intermediários que pegam aquele capital e vão fazer a alocação aonde? Em alguma ideia de negócio. Que, de um modo muito abrangente, é ali a figura do empreendedor. É a figura da empresa. Esse empreendedor, essa empresa, precisa disponibilizar as informações financeiras para que o ciclo, então, certo? Se complete. E aqui, esses detentores de informações intermediárias são as agências de risco de crédito, as consultorias, as auditorias, os órgãos reguladores, instituições que avaliam a quantidade das informações, os participantes públicos do mercado de um modo geral. Então você vê que você tem um ecossistema que tem que funcionar em equilíbrio com a menor quantidade de intervenção possível. Puta! Aqui você consegue perceber, quando você olha a imagem de uma forma dessa, como é que a interferência do regulador, do governo, atrapalha o ciclo. Porque isso daqui é a corrente elétrica, é o capital dentro de um circuito. Se você começa a criar complicações, você pode ter fuga de corrente, você pode ter algum defeito justamente nesse circuito. E aí? Você coopera, você corrobora para o mau funcionamento do mercado de capitais. Por isso que eu acho que essa minha analogia é excelente, né? Para quem tem um mínimo conhecimento de eletrônica, faz absolutamente todo sentido. Para quem não tem, mas você entendeu o princípio mesmo assim. Por isso que não existe nada melhor do que o free market, né? Do que o mercado livre. Tá? Naturalmente, existem algumas ponderações que precisam ser feitas e elas vêm de necessidades naturais que o próprio mercado acaba encontrando. Pois bem, então a gente tem que, se a gente tem um empreendedor que ele tem a ideia de investimento, a gente sai dessas atividades de negócio. E atividade de negócio, lembra, qualquer operação que esteja ali pegando aquele determinado capital e fazendo uma transformação para oferecer bens ou serviços de qualquer natureza que nós pudemos dar algum exemplo. E isso vai aterrissar, né, vai ser traduzido na forma das demonstrações financeiras. Então elas vão medir e resumir as consequências econômicas das atividades empresariais, porque é a forma de traduzir, por exemplo, o que é Outspoken Marketing. Vocês veem o Outspoken Marketing. Tem aí 19 mil, quase 20 mil inscritos no YouTube. Tem ali, né, já tem mais de 600 alunos que passaram pelo Outspoken Marketing. Tem todas as pessoas que me escrevem diariamente. Qual que é o valor disso? Como isso se traduz, né, na atividade empresarial? Tem um modelo, que é um ativo, certo? O sistema de contabilidade, então, eles vão ajudar que eu, querendo passar ou traduzir essas atividades de negócio do Outspoken Marketing em demonstração financeira para que eu possa ter. Então, existe um ponto fundamental aqui, na verdade são 4, né? Que primeiro é o papel da contabilidade de competência, né? Que do inglês é o Accrual Accounting, que é a contabilidade de competência, contabilidade de exercício, que nada mais é do que quando uma receita ou uma despesa acontece, ela vem já contabilizada na data de ocorrência. Né? Existem possíveis variações a isso, mas é um princípio que a gente vai ver um pouco mais. Mas, por exemplo, se eu já venho aqui para pagar o meu domínio ou o valor de algum software que eu uso para edição dos meus vídeos, e aquilo no momento em que aconteceu aquela cobrança, ela já vem, né, naturalmente contabilizada. Né? Eu não posso fazer a minha contabilidade de um jeito,
Petrobras faz de outra, ou a Exxon faz de outra, e a Enel faz de outra, assim sucessivamente. Não. Existe uma necessidade de convenções e normas contábeis justamente para que possamos ter comparação, ou fazer comparação entre os balanços. Então, quando a gente fala que uma empresa teve um lucro antes dos impostos e taxas de tanto, esse valor tem que ser comparável da mesma forma para uma empresa do outro setor. A forma como é disponibilizada a informação e os princípios também, inclusive como eles são mensurados, como por exemplo essa história da contabilidade de competência. Certo? Posto isso, nós temos 3 tipos de demonstrações financeiras, tá? Fundamentais. Do inglês, a primeira é o Income Statement, que é a declaração de renda ou a declaração de receitas. Se você fosse pensar só numa pessoa física, nas suas finanças pessoais, o Income Statement é a sua declaração de renda, de imposto de renda. Numa empresa ela vai ter a ideia, da declaração de receita. Então se a gente vê esse print aqui da página do Yahoo Finance da Petrobras, a gente vê na parte Financials, certo, que nós estamos aqui, os 3 tipos de demonstrações. O Income Statement, Balance Sheet e o Cash Flow. A demonstração da posição financeira, ou a DRE, que é o demonstrativo de resultado do exercício, do inglês é o Statement of Financial Position ou Balance Sheet, que é o que a gente vê aqui. E a gente tem o fluxo de caixa, que é o Cash Flow, que é este terceiro aqui. Então são os 3 tipos. E aí a gente vai entender cada um deles, de acordo com a evolução do nosso curso e das nossas aulas. Ele tem as suas particularidades, com certeza. Então vamos, agora conhecer as 3 principais demonstrações. Vamos acessar esse link que nós temos aqui da Petrobras, justamente para que a gente consiga ver. Vou manter aqui as anotações nesse caso. Então, se nós entrarmos no site do Yahoo Finance, Financials, a gente tem aqui exatamente os 3 tipos de demonstrações financeiras. Repare, tá? Se a gente começa pelo Income Statement, você tem as quebras e você tem, começando pela qual que é a receita total, o custo dessa receita, e a diferença entre a receita e os custos te dá justamente o lucro bruto. Aí você tem as despesas operacionais, ou os custos operacionais, e ela te dá então a diferença entre eles, vai te dar justamente aqui a renda operacional, a receita operacional. Aí depois você eventualmente tem as taxas, você tem outros tipos, e aí você faz as provisões de taxas futuras que você vai pagar, você vai justamente fazendo um retrato até você chegar aos valores, e eu não vou entrar agora a dar um spoiler, porque a gente vai ver a fórmula de cada um deles. Mas aqui justamente você tem como se fosse a declaração da renda da Petrobras, que são as receitas. No balance sheet, de um outro modo, você vê que você tem uma contabilização dos ativos e passivos, principalmente. Então é uma visão diferente, monitorada geralmente a cada período de 12 meses. Então a gente tem aqui 2018, 2019, 2020, 2021. E você vê que as informações passadas são diferentes. Aqui na renda você tem muito parecido com o fluxo de caixa. Então você tem justamente algo ali, o fluxo de caixa é mais dinâmico. Você tem ali realmente a visão apenas do dinheiro que circula. Aquilo que você gasta, aquilo que você investe, aquilo que está entrando, o quanto que sobrou ali no teu caixa de modo geral, o quanto você está usando para pagar dívida e aquilo que sobra no caixa da empresa. E aí você vê a evolução da Petrobras, Então a gente tinha aqui, em 2018 uma situação que deteriorou em 2019 e depois explodiu positivamente até a data presente do último relatório. Então, para você ter uma ideia, do ponto de vista de finanças quantitativas, o que você vai fazer com isso aqui? Tá? Há alguns anos eu já publiquei um artigo onde eu usava essas informações do balanço para prever o preço das ações associado com as informações de notícias. Certo? E deu para ver não só que as notícias eram bastante preditivas, certo? Mas também a composição de cada um. E aí eu vou desenvolver modelos com vocês acerca desse tipo de assunto. Tá? Então aqui a gente tem justamente essa fotografia de quais são as principais demonstrações e a gente vai começar a ver mais detalhes agora. Por quê?
Dentro do nosso escopo e continuando o nosso escopo da atividade de negócio para chegar a essas demonstrações financeiras, deixa eu molhar as palavras aqui. A gente tem o seguinte, tá? Imagine que você tem um ambiente de negócio, certo? Então lá no ambiente de negócio, você tem o mercado de trabalho, você tem o mercado de capitais, você tem o mercado dos produtos de um modo geral, com os seus fornecedores, com os consumidores, os competidores e as regulações, as regulamentações. Cada tipo, né, de atividade econômica tem uma regulamentação específica. Então tem o marco do petróleo, tem a regulamentação da indústria eletrônica e assim sucessivamente. Certo? Todo esse ambiente de negócios ele está relacionado com as atividades propriamente ditas. Que é aquilo para manter a empresa funcionando, que é a operacional, é aquela de investimentos, são as atividades financeiras de um modo geral. Elas também são alimentadas pela minha estratégia de negócio. Então, qual que é o escopo, qual que é a minha estratégia? Qual que é a minha diversificação, o meu tipo de diversificação, o meu posicionamento, o meu custo, qual que é o meu diferencial e quais são os principais fatores de sucesso que levam a minha empresa? Isso daqui é, de certa forma, subjetivo, melhor dizendo, intangível, e é o que você vai ter que ter perspicácia como analista de conseguir entender qual que é a diferença de uma Apple para uma Samsung em determinadas áreas. Samsung fabrica até chip, a Apple foca mais no iPhone ou nos Macs. Qual que é a diferença? Por que a Apple é de um jeito e a Samsung é de outro jeito? Isso a experiência, o entendimento do negócio te traz. Não à toa que quando a gente pensa nas tarefas de data mining, na parte de modelagem, o começo é entendimento do negócio. Quando a gente vai fazer valuation, o começo também é o entendimento do negócio, porque sem o entendimento do negócio, seja na parte de modelagem de dados, seja na parte de entendimento financeiro, você não faz nada, você não resolve o problema, você não entende qual que é o problema, porque você não conhece o negócio. Por isso que você tem que conhecer o negócio, e aí você vê que todas as linhas superiores aqui, elas tratam do business, é fundamental, porque sem isso você não consegue resolver problema. Claro, o ambiente de negócio ele tem relação com o ambiente de contabilidade, onde você tem a estrutura dos mercados de capitais, você tem as convenções e as regulamentações de contabilidade, todas as taxas, os tributos ou as leis tributárias que você tem que seguir sucessivamente. Tem também a estratégia de contabilidade, porque existem os princípios, existem as formas como você vai fazer o relatório, as suas estimativas e como você vai apresentar as explicações, tudo isso convergindo para um sistema de contabilidade advindo das atividades operacionais, para que você possa ter justamente as declarações financeiras que são o alimento de informação para o mercado de capitais. Então você vê aqui, esse diagrama é muito bonito porque ele linka exatamente todos esses caras, desde o ambiente de negócio, a parte de estratégias, com o sistema de valuation. Ou melhor dizendo, com a base que vai alimentar qualquer sistema de valuation. E aí pode pensar, tá, Leandro, você disse que a gente tinha então, né, o income statement, a DRE, e você tinha o fluxo de caixa, né, o cash flow. Como eles se relacionam entre si? Então esse outro diagrama ajuda a gente a ver isso, certo? Porque a gente tem justamente da declaração, né, que nós temos da posição financeira ou da DRE, que está aqui no topo, a gente tem a derivação da declaração de receitas, o do exercício, e a gente tem ali o fluxo de caixa. Então, as setas geralmente marcam tudo, tá? E melhor dizendo, a DRE, que é o Statement of Financial Position, né, a declaração, resultado do exercício, que a gente viu aqui para não esquecer exatamente qual que era, né, os três. Agora eu já perdi até a página que eu coloquei aqui para você, né? Exato. Agora nós vamos ter que achar. Por onde, quanto tempo? Ótimo. Aqui, tá? Justamente onde a gente tinha as três aqui, você tem elas relacionadas aqui. Então a DRE captura a posição da empresa em um momento no tempo
enquanto a declaração de receitas, né, ou de renda e o fluxo de caixa medem a posição do negócio em um período de tempo também. Só que é a atividade em si, é o pulso, é o quanto eu vou ter ali de caixa no exemplo do cash flow. Diferente da declaração, que é aquele balanço entre os ativos e passivos. E aí, quando a gente entrar no drill down em cada uma, vai ficar bem mais fácil de entender. Tá? Uma parte importante que a contabilidade de competência, aquele termo do inglês que a gente viu do accrual, tá? Que é justamente o seguinte: ao invés da gente fazer a marcação daqueles custos ou receitas de uma forma qualquer, a gente faz a marcação no momento em que elas ocorreram. Tá? E aí existe um nominho aqui que é muito importante, talvez você conheça, que é o IFRS, ou IFRS no português, que é, tá, o International Financial Reporting Standard. É o padrão internacional no modo no qual as declarações financeiras são apresentadas. E a gente tem, desse padrão do IFRS, justamente os seguintes elementos das declarações financeiras: ativos ou assets, se a gente for pegar do inglês, passivos, liabilities, equity, que é o patrimônio, a renda ou a receita, despesas, lucro ou prejuízo. Ativos são aqueles elementos que você possui o controle, que você detém, e eles te geram a receita. O passivo são obrigações. Olha que bonito, né? Você fala, passivo é a dívida. Mas qual que é o conceito? O que é a dívida? É uma obrigação presente ou futura que você tem, oriunda de eventos passados, que vai alterar o fluxo de recursos econômicos, ou seja, o fluxo de capital que você tem. Por quê? Você tem um dinheiro que você recebeu de algum bem ou serviço que você vendeu, mas você fez alguma coisa lá no passado que gerou uma obrigação que no momento pode ser já presente ou ela pode ser futura ainda, e a honra, o fato de você ter que honrar aquela obrigação, aquele passivo, ou seja, ele tira dinheiro de você, ou seja, um dinheiro que você distribuiria como lucro ao acionista ou você pegaria para reinvestir na empresa e criar alguma coisa que pudesse te gerar mais receita de bens ou serviços novos, você tem que justamente fazer essa parte do passivo. A diferença entre passivo e ativo claramente é aquilo que você tem de patrimônio, é tudo aquilo que eu ganho, aquilo que eu devo ou que me tira a grana, justamente, de uma maneira extremamente simplificada, é o patrimônio. A renda ou a receita, que é justamente aquele capital, aquele dinheiro recebido após a venda dos bens ou serviços. A despesa é aquilo que é diferente da dívida. A despesa, eu posso ter uma dívida por conta de uma despesa que eu fiz. Mas a despesa ela é o custo que é necessário para que eu possa gerar ou sustentar aquela atividade de renda ou de receita. Então, se para produzir um vídeo do Outspoken Marketing que eu vá vendê-lo, eu preciso comprar um microfone, a compra do microfone é uma despesa. A manutenção do software, a assinatura do software do Adobe Premiere que eu pago todo mês para poder editar os vídeos, é ali uma despesa. Pode ser que eu não tenha no momento um dinheiro para comprar um microfone melhor ou para honrar aquela minha despesa que eu tenho que fazer agora. Então eu posso adquirir uma dívida. Então eu vou ter aí, na verdade, uma aquisição de um passivo. É bonito, né? Quando a gente entende o básico ou tem uma visão dessa forma, é muito bacana. E aí o lucro prejuízo é a receita menos a despesa em um determinado período. De uma maneira muito simplificada, mas é isso. Um grande dilema, acreditem vocês ou não, é como você define o que é um ativo, de fato. Contabilmente falando, os assets ou ativo é a diferença que você tem ali do equity, né, do seu patrimônio, mais ou menos, se você tiver lucro ou prejuízo, mais suas liabilities, suas dívidas. Lucro ou prejuízo a gente sabe que é venda menos despesa. Então essa seria uma forma para você determinar o valor do que é um ativo, ou o valor do ativo, melhor dizendo. Mas isso ainda não explica como você vai definir o que é um ativo. E aí vai pular aqui uma imagem que te ajuda justamente a fazer isso. Então existem 4 perguntas que você tem que responder na sequência para entender se
aquele negócio que você tem um ativo. Então, aquele elemento, ele vai trazer, ou ele tem a chance de provavelmente trazer algum benefício econômico no futuro? Sim. Esse benefício, ele advém de um evento, de uma transação passada? Sim. Existe, eu tenho o direito, eu controlo aquele recurso? Sim. Esse recurso pode ser mensurado em termos financeiros? Sim. Então ele é um ativo. Ele gera. É um exemplo. Se você for pegar, tem gente que considera, por exemplo, o imóvel como um ativo. O imóvel é um ativo? Ele passa por essas perguntas? Sim a todas elas? Sim. Qualquer uma delas que te leve a um não, implica automaticamente que você, do ponto de vista, naturalmente, contábil, ele não vai ser um ativo. Um exemplo muito bacana que eles deram no curso foi, por exemplo, pessoal, um RH, um recurso humano. Por exemplo, eu, na empresa que eu trabalho, eu sou um ativo? Não. Ah, não, Leandro, mas é que sem as pessoas fazem a empresa. Mas eu respondo sim a todas essas perguntas nesse caso, tá? Agora, se você é um time de basquete ou de futebol, aquele jogador é um ativo para o time? A jogador de vôlei vai ser um ativo para aquele time? É diferente. Um jogador da minha posição e daquilo que gera a Expedia não vai me vender, Então é muito discutível qual que é o futuro, o benefício econômico futuro que eu vou gerar para a Expedia. Claro, o meu trabalho vai gerar, vou criar um novo produto que vai gerar uma receita, mas espera aí, o que vai gerar a receita é o produto, tá? Mas sem o Leandro não tinha um produto. Mas alguém outro poderia ter criado o produto. É que o Leandro criou porque o Leandro estava mais espertinho ali naquele momento, ele que criou. Mas se não existisse o Leandro, alguém teria criado alguma outra coisa. E aquela coisa é provavelmente um ativo para a empresa. Dá uma discussão, não estou cravando em pedra aqui esse debate, mas foi uma coisa proposta ali durante a aula. E aí, é ou não é? Fica aí a margem para discussão. Pois bem, sigamos. Tá, só para falar um pouco agora do IFRS, que é o International Financial Reporting Standards, certo? Então, na União Europeia e vários outros países do mundo, eles confiaram num órgão que é chamado de International Accounting Standards Committee, que é o IASB ou IASB, para estabelecer essas normas contábeis, o IFRS, e muitos países têm procedimentos, têm legislações para assegurar que as suas empresas ou as suas atividades econômicas dentro daquele país, as demonstrações de resultados, obedeçam justamente esses padrões, certo? O objetivo é aquele que eu falei para vocês no começo, ter consistência nos relatórios. Seja eu, enquanto gerente da minha empresa, eu produza sempre os relatórios da minha empresa da mesma maneira, mesma maneira no sentido, na mesma metodologia, para que eu possa comparar o meu resultado de 2021 com o meu resultado de 2019, de 2018. E um ano depois do outro eu posso fazer um gráfico, eventualmente eu posso inclusive fazer um modelo matemático para prever o futuro daquela série. Isso só é possível, você hoje só consegue trabalhar com séries econômicas, fazer o forecasting, a previsão dos dados de balanço, porque existe uma instituição desse tipo, o padrão desse tipo. E, por todo mundo seguir ou tender a seguir esse mesmo padrão, lembram aqueles incentivos para que eventualmente os balanços sejam maquiados? Mitiga justamente a possibilidade. Porque se todo mundo tem que fazer igual e você tem que fazer do mesmo jeito sempre, é muito difícil você carregar uma mentira por muito tempo. Então você você desestimula, você não dá a recompensa, você mitiga a possibilidade daquela fraude ocorrer.
Existe daí um ponto muito interessante, que são, se a regra for muito rígida, ela acaba sendo disfuncional, ela perde o propósito. Então, existem, né, a preferência de princípios contábeis, mais do que simplesmente uma norma rígida e fixa. Por quê? Setores diferentes têm a necessidade, às vezes, de declarar ou de mostrar uma determinada receita ou despesa de uma maneira diferente. Você concorda comigo que empresas do setor de petróleo, elas são muito diferentes de uma empresa do setor farmacêutico ou de um banco? Certo? Por exemplo, o banco. O banco, como parte do balanço, ele tem que fazer uma provisão de caixa, determinado por outras normas internacionais, Basileia, por exemplo, que é justamente como a gente, eu já conversei com isso com vocês em outras oportunidades, como a gente vive no sistema de reservas fracionárias, não necessariamente todo o dinheiro que foi depositado no banco está imediatamente disponível para saque, porque ele está emprestado. Então, calcula-se qual que é o mínimo necessário que você tem que manter em caixa, fazer a provisão, para evitar que, se um grande número de pessoas venha reivindicar o que é seu por direito, que é o seu dinheiro que foi deixado no banco, que o banco tenha o dinheiro para devolvê-las. Óbvio, se todo mundo vier ao mesmo tempo, acabou, não existe, né? Porque esse cálculo da provisão, ele não bate 100%. Na verdade, ele é feito, é muito bonito também. Preciso dar uma aula para vocês disso. Ele é muito bonito, porque ele é feito de um modo que, baseado na probabilidade de inadimplência dentro de uma determinada carteira do sistema financeiro de um modo geral, qual que é a quantidade mínima de dinheiro que o banco tem que deixar disponível para evitar uma quebra do setor bancário. Só que, lembra, o fluxo do capital, aquela nossa imagem do fluxo de capital, horas, capital parado não gera nada para ninguém. É ruim, é igual corrente elétrica, não tem corrente elétrica parada. Corrente elétrica parada não acontece nada, não tem luz. Certo? Então, você tem que deixar o mínimo possível para que você possa manter o dinheiro girando. Então, não é possível que um banco que tem que obedecer esse outro tipo de legislação, porque é uma natureza operacional diferente, do que uma empresa do setor de petróleo. Então, é por isso que você tem que ter, né, os princípios e não regras tão rígidas, para você ter essa distinção. Certo? E aí a gente entra, de novo, sempre com o objetivo de mitigar esse risco de fraude, auditorias ou a necessidade de auditoria externa dessas demonstrações financeiras. Tá? Como eu havia dito, dentro da União Europeia é também exigido para algumas empresas privadas. Tá? No Brasil, certo? Essas normas da auditoria e das demonstrações financeiras de modo geral, elas são emitidas em conjunto pelo Conselho Federal de Contabilidade, o IBRACON, o Bacen, a CVM e a SUSEP. Tá? SUSEP, por exemplo, regula empresas de seguros. Na UE, a gente tem, né, justamente a Diretiva e Regulamentação de Auditoria Estatutária Revisada, né, e nos Estados Unidos a gente tem, né, o GAS e dentre outras coisas. Naturalmente, ao bem da verdade, a auditoria externa e mesmo interna, elas têm as limitações naturais. Por quê? Você não tem gente para investigar todo mundo ao mesmo tempo. Então, muitas vezes a auditoria trabalha por suspeita ou amostragem. Tá? E ela é respaldada justamente pela responsabilidade legal, que são essas componentes, né, estabelecidas pelos reguladores, e pela execução pública. Porque o fato de você ter um bando de analista de instituição financeira olhando balanço é uma forma de auditoria. Você concorda comigo? Né? Essa parte da execução pública, ela entra também, obviamente, que a maioria dos países tem esses órgãos públicos de fiscalização. No Brasil, por exemplo, a CVM, para as empresas de capitais aberto. De novo, eles fazem proativamente, por amostragem, ou a título de reclamação, porque não dá para pegar todo mundo. Aqui no caso da Europa, você tem a ESMA,
né, que é a Autoridade Europeia de Valores Mobiliários e Mercados. Tá? Nos Estados Unidos você tem a SEC. Então são, né, a SEC lá nos Estados Unidos que coordena essas atividades de fiscalização das empresas de um modo geral lá. Tá? De novo, existem fatores determinantes na qualidade das demonstrações financeiras, certo? Existem, e aí aqui entra aquilo que eu comentei no começo, sobre o fato, né, que se você entende modelagem, você sabe, se você entende modelagem, você sabe que toda previsão tem erro. E você sabe que, eventualmente, se eu tenho a previsão da previsão, eu tenho o erro do erro. Então, você tem uma propagação do problema. Quando você começa a olhar sobre essas perspectivas, você abaixa um pouco a bola na sua criticidade, porque você poderia ser o analista que estava ali, vítima do escrutínio de toda aquela crítica. Sim, alguns erram feio. Mas tem gente que é muito boa também, acerta muito bem. Tá? Então, existem, tá, dentro dessa aplicação das normas contábeis, 3 fontes de ruído. Primeiro, o ruído da própria regra. Regra é regra, né, gente? Regra é regra. Regra tem exceção, regra tem interpretação, é difícil. Então, a própria regra pode adicionar ruído. Você pode ter erro de previsão. Ora, o modelo matemático muitas vezes é utilizado. Ou uma premissa. Você pega ali e vê que na média dos últimos 10 anos, uma empresa pagou 6% ao ano de dividendo. Aí você vai fazer essa projeção no futuro, você vai mais ou menos estimar a média. Mas pode ser que aconteça um evento extraordinário e naquele ano a empresa pagou menos dividendo que a média. Aí o que a instituição faz? Ela vai lá e revisa aquele preço-alvo. Aí você vê lá a instituição, pegar um exemplo, o JP Morgan revisou para baixo o preço-alvo da Petrobras por causa de qualquer coisa. E aí o preço saiu de 40 para 37. Por quê? Porque aconteceu alguma coisa que mudou uma das premissas que o analista do JP Morgan tinha utilizado e aí ele reajusta. É por isso que ele reajusta, não é porque ele é bobo, ou porque ele tem má fé, ou porque ele quer enganar as sardinhas. É porque a Petrobras mudou o governo, teve eleição, mudou o governo, mudou o presidente, mudou o cabide de emprego, e aí alterou o resultado da empresa e a projeção futura. É isso. Daí a dificuldade de você investir numa empresa pública. Porque você tem essas variações das premissas acontecendo sempre de uma maneira muito pesada. É difícil manter. Se isso acontece na empresa privada também, troca gerência, acontece impacto, acontece uma série de problemas, né? E as escolhas contábeis também do gerente, né, do administrador da empresa de um modo geral. O ajuste entre as normas contábeis e a natureza da transação da empresa também introduz distorção, aquela ideia que eu estava comentando, a diferença, por exemplo, entre a indústria bancária, nos componentes que têm que ser colocados dentro do balanço, em uma indústria de petróleo, né? E também a própria estimativa da administração da empresa pode resultar em erros nas demonstrações financeiras, que são esses erros de previsão. Ora, quando a empresa vai eventualmente fazer uma projeção de meta de crescimento, né, ele fala, eu acho que esse ano a gente vai crescer 15%. Por causa disso. Essa é justamente a estimativa da própria administração da empresa. Às vezes o analista da casa de investimentos fala, não, geralmente essa empresa acerta, vou usar isso como entrada do meu modelo. E aí ele vai e faz um modelo em cima de uma coisa que já era uma estimação. Uma estimativa, perdão. Certo? É de se refletir, é de pensar. Né? Toda essa comunicação, pessoalmente, dessas últimas aqui que a administração também pode fazer, elas são feitas majoritariamente de 3 modos. Tá? Que é a reunião de analistas. Então as empresas fazem reuniões regulares com os analistas, divulgando as informações relevantes. A divulgação pode ser simplesmente voluntária também, ou ela pode ser feita todo mundo junto, ou dentro
das relações com os investidores, que geralmente é onde você consegue, inclusive, encontrar essas informações passadas aqui. Tá? É isso que você pode ter. Então, e aqui, obviamente, nós estamos falando das empresas públicas, no sentido, né, empresas listadas em bolsa. Em bolsa, e aqui é separada, obviamente, a palavra, né, pessoal? Claro, se for uma empresa de capital fechado, não é de capital aberto, a empresa de capital fechado vai ter outro mecanismo e, dependendo do país, ela não tem obrigação nenhuma. Dependendo do país, ela tem. Tá. Recapitulando, que os analistas eles usam as demonstrações financeiras para atingir objetivos, né? Aquela comunicação com o mercado de capitais, o bom funcionamento do mercado de capital. E esse bom funcionamento ele serve para a gente ter a estratégia de negócio, a própria análise contábil em si, que implica na atividade financeira, e a análise prospectiva, que é aquela história de fazer fusão e aquisição. Tá? Esse é o ponto central. Quando a gente coloca isso de novo em uma perspectiva, né? Porque uma figura é sempre bom. Tá? Então a relação entre as demonstrações e a análise de negócio, certo? Porque lembra, as demonstrações financeiras, elas são a entrada para você fazer um valuation. O que é o valuation? O valuation é você fazer a avaliação, uma análise daquele negócio em si. Então, você junta, tá, as declarações financeiras, as informações dos gestores da empresa, aqueles erros que existem naquelas estimativas, os próprios problemas. É importante focar no problema, porque se tudo é certo, né? É fácil. Então, o bom analista ele consegue navegar justamente onde ele consegue tirar uma melhor interpretação dos problemas que podem acontecer. Ele pode também acrescentar outros dados públicos, além das declarações financeiras, e ele joga aqui dentro do modelo dele. O contexto do negócio, então ele tem análise de crédito da empresa, análise dos ativos, as fusões e aquisições feitas, a análise das dívidas, dos dividendos, a comunicação da empresa, dos modos de negócio de um modo geral. E aí ele vai justamente fazer a sua estratégia, a análise da estratégia de negócio. Então ele vai verificar a performance, ver como é que a empresa vai se comportar no futuro, qual que é a perspectiva que você tem para aquela indústria, para aquele setor, as vantagens daquela empresa. E aí você tem a análise contábil, que vai justamente avaliar a qualidade da contabilidade feita, para ver se aquele cálculo foi feito, aquela análise contábil foi feita com os princípios, né, e as melhores práticas. Você vai ter a análise financeira, que é justamente usar aquelas demonstrações para você ver o quão saudável é, para que você possa chegar num valor, para que enfim você chegue, né, e tenha a sua análise futura, que é fazer a previsão e você fazer a avaliação do negócio em si. O tal do evaluation. Eu tenho dificuldade de escrever e falar ao mesmo tempo valuation, né? É isso aqui, meus queridos. É a síntese dessa introdução que nós temos hoje. Tá tudo aqui. E daqui a gente vai derivar um mundo de coisa. Obviamente vocês sabem que eu não aprecio a subjetividade, então a gente vai tornar de fato tudo isso daqui muito objetivo. E aí fica o conteúdo para uma próxima aula. Beleza, meus queridos? Lembrando, vocês são meus alunos, me contatem a qualquer momento que vocês quiserem, usem aqui o espaço na área do aluno de vocês e com certeza a gente se vê numa próxima aula, pessoal. Um grande abraço e tchau, tchau.